Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, todos os obreiros, pastores, nosso pastor presidente, pastor João, pastor Tiago. Sempre um prazer, né? De estarmos juntos e estarmos ouvindo a palavra de Deus. Nesses dias, ontem eu disse que está indo tão rápido. E hoje já é sábado, amanhã já termina. Demora tanto tempo, né? Um ano. Eu sei que as correrias, para quem estará recebendo a nossa Coroa de Norte, a correria para a igreja, para os obreiros, e para nós que estamos lá de fora, aí nós estamos tranquilos, né? Mas 2019 foi realizado a Coroa de Norte lá em Colíder. E naquela época eu estava lá. E desde o início do ano, no final do ano 2018, nós começamos já a se preparar para receber os nossos obreiros, a Coroa de Norte, com reformas e várias coisas. E a cidade, na época, passava momentos difíceis. Muito difícil, muito desemprego. Eram muitas cartas indo para Sinop, na época, de jovens, de irmãos, enfim. E quando nós começamos a se preparar para a Coroa de Norte, isso aqui é um testemunho, viu, irmãos? Isso aqui é um testemunho. Quando nós começamos a se preparar para a Coroa de Norte e orar, a igreja em oração para realizar lá na cidade, Deus começou a abençoar a cidade. Depois que terminou o nosso trabalho, que foi no mês de agosto de 2019, Deus abriu as portas para a cidade e começou a ter emprego, porque nós oramos para receber os obreiros, os pastores, o nosso presidente na época, o pastor João, que era o presidente do conselho. Oramos e fizemos com maior carinho, maior amor para receber os senhores, que muitos estavam lá. E o Senhor se agradou daquilo, abriu as portas tanto para a igreja como para a cidade e trouxe prosperidade. 2020 entrou a pandemia, todos nós lembramos disso, e ficamos apreensivos no início. E agora o que vai acontecer? Mas aqui tem muitos obreiros lá de Colíder, mas a igreja não sofreu com a pandemia. Ao contrário, os nossos relatórios cresceram no tempo da pandemia. E lá então nós ouvimos os irmãos dizer: olha, depois da Coroa de Norte, Deus abençoou a cidade, como também Deus abençoou a igreja poderosamente. Eu disse para o pastor Juarez, bem no início, eu disse: olha, vai ser bênção para a Alta Floresta. Eu sei que eles têm os gastos aqui, mas esse conselho, estas reuniões, é bênção para esta cidade e bênção para a igreja de Alta Floresta. Lá nós, na época, criou uma união tremenda. O povo se uniu. Porque acho que porque não é só 4 dias, né, pastor? É o ano todo quase se preparando. O pastor falou aqui, né, daqueles que estão por trás desse trabalho aqui. Quantos obreiros irmãos estão trabalhando? Então isto criou uma união muito grande. E isso é a bênção de Deus. Por isso que eu louvo a Deus. E mais uma vez parabenizo o pastor Juarez pela recepção, pelo carinho, né? A todos nós aí. Eu fiquei muito feliz, né? Ontem eu falei algumas coisinhas tão pequenininhas que a gente vê assim, mas que fala muito. Deus abençoe e continue abençoando o Senhor, abençoando todos os obreiros aqui de Alta Floresta, a igreja, no nome de Jesus, e abençoando todos nós. Meus irmãos, eu quero ler uma palavra. Eu sou o 18º a falar. Eu fiz a conta, contando com quinta-feira à noite e ontem à noite. Né, pastor? 18º. 18º. E
E nesses dias, sempre olhando para o tema nosso, principalmente para a passagem Neemias capítulo número 6, e a gente fica preocupado. Todos os pastores presidentes com certeza aqui se preocupam, preparam uma mensagem, né? Porque aqui não é avisado não, é desse jeito aí. E a gente fica, é bom que fica a bala na agulha, né? Não vai dessa vez, já fica para a próxima. É uma bênção de Deus. E então a gente se preparou também, mas tem coisa que é Deus que faz, né? E quando chegou ontem à noite, eu cheguei ali no quarto do hotel, eu estava querendo falar do capítulo 6, nos versos ali, até, se não me engano, até o versículo 8. E quando chegou ontem à noite no hotel, aí eu me preocupei mais ainda. E o Senhor me trouxe outra palavra que eu quero meditar com os irmãos. E deixa o capítulo 6 de Neemias, né, para outro dia, não sei quanto, outro tempo aí. É uma caminhoneta RUA 3A75. Dá até para ler aqui, ó, Rua 3A75, certo? RUA 3A75. Na frente, por favor, o irmão corre lá para tirar. 2 Timóteo, capítulo número 4. 2 Timóteo, capítulo número 4. Versículo de número 11. Que diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Vou repetir. Só Lucas está comigo. Palavra de Paulo em Roma, já nas suas últimas palavras. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quero nesta tarde trazer aqui uma palavra, e eu arrisquei de colocar um título aqui: do fracasso ao reconhecimento, do inútil ao útil. E quero falar um pouquinho sobre este obreiro, cooperador, Marcos, ou João Marcos, que todos nós estamos falando a pastores, a obreiros, então conhecemos muito bem as passagens bíblicas, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que os senhores podem abrir vossas Bíblias, no capítulo de número 12, nós vamos encontrar aqui João Marcos, bem no versículo de número 12, capítulo 12 de Atos, versículo de número 12, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo assim: considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aqui está falando daquela passagem de Pedro, quando o Senhor Deus fez uma grande obra e tirou ele ali da prisão, e ele agora, o anjo do Senhor leva ele à casa de irmã Maria, e Maria, mãe de João Marcos. Então aqui nós vamos encontrar a primeira vez falando deste moço, ainda novo, nós entendermos aqui, muito novo, mas estava ali acompanhando, ou seja, na casa da sua mãe. Ali estava acontecendo uma oração em prol da vida de Pedro, ou do apóstolo Pedro, ou do pastor Pedro, para nós entendermos melhor. Ali estava uma parte dos irmãos orando, e o Senhor Deus operando esse poderoso milagre. Então, meus irmãos, para nós entendermos, Marcos, ele começou muito cedo, e dá para nós entendermos em uma das palavras de Pedro, que através da vida de Pedro, aonde esta família se entregou ao Senhor Jesus Cristo.
através do apóstolo Pedro, porque Pedro vai chamar Marcos de meu filho. Então Marcos, ele é filho na fé do apóstolo Pedro. E aqui nós encontramos o apóstolo Pedro na casa desta família. E esse jovem, então, ele cresce nesse movimento do início da igreja primitiva. Ele cresce vendo todo o mover do Espírito Santo, do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 3, do capítulo número 4, onde nós vamos encontrar muitos atos do Espírito Santo através da vida dos homens de Deus. Então ele cresce no meio, vendo, acompanhando o mover do Espírito Santo, os apóstolos, principalmente Pedro, ganhando almas, pregando e ganhando almas para o reino de Deus. Então ele cresce como muitos obreiros que estão aqui. Hoje, eu observei muito, desde ontem, o filho do pastor Nil, pequenininho, e eu fiquei pensando nele. Ele passa para cá, passa para lá, onde ele está querendo deitar ali, por baixo ali, e eu pensando, se Jesus não voltar amanhã, pode ser um grande obreiro da casa do Senhor, e ele pode lembrar, ainda muito novinho, talvez seus 5 anos, não sei quantos anos tem, mas lembrar dessas reuniões, como é bonito isto. E João Marcos, não vamos dizer que tinha esta idade bem no início, mas já um jovem, mas ele se criou dentro deste mover. Muito bem, e dentro desse movimento, como nossos filhos, um exemplo, eu tenho um filho adolescente, então entusiasmado com a obra, entusiasmado para tocar. Hoje ele toca 2, 3 horas, ele tira por dia para ensaiar, para louvar o nome do Senhor na igreja. Então a gente vê o entusiasmo desses adolescentes, dos nossos jovens, de nós que começamos, a exemplo de mim, com 18 anos, comecei na obra do Senhor, e muitos que estão aqui sabem do entusiasmo dos jovens, sabem do ânimo, da vontade de cooperar, da vontade de pregar, da vontade de evangelizar. Então, esta vontade, creio que este jovem, João Marcos, ele tinha, e ele então se propõe a acompanhar a caminhada desses homens de Deus. E no capítulo de número 13, nós vamos ver então, no primeiro verso, quando então, nós vamos aqui ver a reunião dos apóstolos, e o Senhor Deus vai chamar para uma obra missionária Barnabé e Saulo. Olha o versículo número 2 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Agora o versículo número 4 vai dizer assim: e assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, e dali navegaram a Chipre, e chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Lá está aquele moço que estava naquela reunião de oração, filho de irmã Maria. Agora ele acompanha os 2 missionários para uma grande obra que foi determinada pelo Espírito Santo. E alguém pode pensar aqui, mas o Espírito Santo apartou Barnabé e Paulo, para esta obra. Não, João Marcos, e eu entendo assim também,
Muitas vezes alguém quer pegar carona no ministério do outro e não vai dar certo. Sabemos disso, mas eu quero aqui nesta tarde trazer esta palavra, porque nesta noite o Espírito Santo falou ao meu coração. Há muitos obreiros, e é aqui, certo? Vieram aqui. Há muitos obreiros que estão decepcionados. Há muitos obreiros que estão pensando em parar, e o Senhor já falou nesses dias, usou agora por último pastor Clérisco aqui. Há muitos obreiros querendo parar, querendo estacionar. Por quê? Porque foi machucado, foi talvez travado por alguém. Talvez não tinha sido chamado para acompanhar, mas no entusiasmo. Eu quero que você entenda aqui nesta tarde. Estou falando de um jovem obreiro que está com toda a força. Muitas vezes nós não convidamos mesmo, mas está ali olhando. Eu quero também fazer parte. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos entender aqui. Então João Marcos, ele acompanha aqueles missionários. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, e o texto vai dizer que João Marcos, ele era um cooperador já. Então ele já era um obreiro, para atender uma certa posição ele já tinha. Ele atendia alguma coisa já, acompanhando os missionários. Ele era um cooperador. Agora a segunda coisa que nós aprendemos aqui, que João Marcos, no capítulo número 13, ele acompanha. No capítulo número 13, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha. Mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para onde? Para Jerusalém. No capítulo de número 13, do versículo de número 4 até o versículo de número 12, os apóstolos, ou seja, os missionários, eles vão fazer uma obra. E a coisa, depois os senhores podem ler, ou pode correr os olhos aí, a coisa não vai ser tão boa aqui. Alguém querendo enganar os missionários, com espírito maligno, contrário. E os missionários, cheios do Espírito Santo e de discernimento, repreendeu aquele mal. Então as coisas não estavam tão boas. Ele era um jovem muito novo ainda, não tinha experiência nenhuma. Saiu acompanhar aqueles missionários. Talvez pensou que a obra era tão fácil assim. Quantos de nós? Eu hoje estou com 48 anos, mas lá no começo achava que a obra era tão fácil. Dirigir um culto, pregar a palavra, evangelizar, fazer algo para o Senhor. Aparentemente, olhando de daí para cá, parece que é tão fácil. Olhando daí para cá, parece que é tão fácil pregar, mas olhando daqui para lá, não é tão fácil. De ver aqui mais de 500 pessoas olhando, então não é tão fácil assim. As coisas de Deus não é tão fácil. E ele gostou daquele movimento. Como é bom ver alguém levantar as mãos, expulsar alguém, expulsar um demônio de alguém que está possesso. Como é bonito ver alguém orar e impor as mãos na cabeça de alguém e dizer, receba o batismo no Espírito Santo, e a pessoa recebe. Como é bom nós ouvirmos alguém pregar em um trabalho de cruzada e ganhar muitas almas, fazer proezas no nome do Senhor Deus. Mas tem um momento que nós estamos acompanhando, como já aconteceu comigo, e de repente nós vamos deparar cara a cara, muitas vezes com demônios,
Muitas vezes com pessoas, como já aconteceu comigo, pessoas que chegam e vai dizer assim: vou acabar com o culto de vocês. Joga pedra, joga ovo podre, ou muitas vezes calunia, ou muitas vezes criticam, ou fala palavras contrárias. E se nós não tivermos um alicerce, não estivermos balizados, alicerçados na palavra de Deus, muitos não aguentam a pressão, a perseguição. Esses discípulos, ou seja, esses missionários, Paulo e Barnabé, eles, e aquela época principalmente, a dificuldade era muito grande. Estava iniciando o cristianismo, aquele movimento estava iniciando, então havia uma perseguição, e não era uma perseguição só de palavra, era de morte, era de tirar a vida, era de ser espancado, era de carregar, ou seja, andar nas ruas, nas praças, apanhar nas praças públicas, que aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo e aconteceu com tantos outros. Então a perseguição era muito grande. Graças a Deus que o nosso Brasil, nós não temos esse tipo de perseguição. E abrindo parênteses aqui, temos que estar bem apercebido: estamos em ano eleitoral. E os senhores talvez sabem melhor do que eu o que estão querendo fazer por aí. Nós estamos na paz, podemos dizer assim. Temos algumas perseguições? Temos. Mas hoje nós temos liberdade de pregar em qualquer lugar, de falar do amor do Senhor em qualquer lugar. Aleluia. Mas naquela época não era desta maneira. E talvez esse jovem achou que era tão bom, tão fácil: vou seguir, eu vou junto com o pastor Paulo, eu vou junto com o pastor Barnabé, que era tio dele, parente dele, eu vou acompanhar, eu vou também fazer a obra, eu quero evangelizar, eu quero pregar. Mas de repente, quando a coisa apertou, e a viagem iria prosseguir, e agora ia estender por mais lugares, mais tempo, ia ficar mais longe de casa de mamãe, casa da família, correr risco, frios, chuvas, tempestade, tantas coisas que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. E ele falou: sabe de uma coisa, eu não vou prosseguir. Eu leio o versículo que nós lemos aqui. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Ele disse assim: mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Segunda coisa, João Marcos, ele volta. João Marcos, ele para no ministério. Ele volta para casa. Talvez alguém que está aqui nesta tarde já fez isto, já abandonou um trabalho, já largou uma liderança, já entregou um cargo, já entregou uma congregação, porque não aguentou mais. Muito puxado, muito difícil. Isso já aconteceu comigo. Nesses dias nós ouvimos aqui muitos pastores dizer: já aconteceu com vocês pensarem em parar. E eu pensando ali: já pensou? No ano de 2002, está fazendo agora em outubro, vai fazer 20 anos. Eu pensei em parar. Sabe de uma coisa? Vou entregar esta congregação e vou cuidar da minha vida. Vou auxiliar o pastor. Eu era presbítero da época, vou pregar, eu prego, mas eu vou trabalhar com o Luiz, meu irmão. Está aqui o Luiz ali.
Ele é representante, era representante, e eu trabalhava com ele. Sabe uma coisa? Eu falei para ele, eu vou trabalhar, vamos ganhar dinheiro e aquela coisa toda. Eu vou deixar esta obra. E o Senhor lá no céu diz assim, você não vai deixar não. Aleluia. Não vai deixar não. E o Senhor permitiu um acidente na Serra São Vicente, muitos daqui sabem, e eu me acidentei, eu e minha esposa e 2 jovens comigo. O carro acabou, mais de 60 metros tombando, porque o guincho tinha 50 metros, não conseguiu puxar da rodovia, teve que descer lá para puxar o carro. Por isso que nós sabemos mais ou menos mais de 60 metros tombando. Na minha esposa tem só um risco no braço dela, nos 2 jovens um risquinho, mas em mim, cabeça aqui 15 pontos, ombro aqui é quebrado. O braço não levanta como esse levanta. Ele levanta a metade só, que assim, ó. Ficou uma marca. Estava eu lá na minha casa, cheio de coisa, de cirurgia, e rodeado com aquele negócio calorento. E de repente chega a irmã do ciclo de oração da congregação que dirigia, e conversamos um pouco ali. Ela falou, vamos fazer uma oração. Ela mais umas irmãs levantou em oração e disse, você queria largar a minha obra, né? Eu falei, Jesus, só o Luiz Oli, então hoje pastor, mas na época obreiro da igreja, e minha esposa que sabia. E aí Deus começou a falar muitas coisas, disse, abre as tuas mãos que eu entrego uma chave, um molho de chave, tu receberás um trabalho maior por esses dias. Dentro de 20 dias estava eu mudando de congregação, com tipóia no braço ainda, para um trabalho maior. O que é isso, pastor? Querendo parar, querendo desistir, por causa das lutas, por causa das perseguições, por causa de alguém falar alguma coisa. Ai, canchora basturia marraia. Mas no meu caso eu não parei. Mas no caso desse jovem obreiro, ele parou. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para minha casa. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo falou no meu coração nesta noite. Que tinha e tem obreiros aqui que parou, que largou, que entregou um cargo e hoje carrega algo lá dentro. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele quer curar nesta tarde o interior de alguém aqui. Talvez hoje você até já dirige algum trabalho, mas carrega um remorso porque deixou um trabalho lá atrás que era de Deus. Não estou dizendo só de dirigir igreja, talvez um cargo, uma liderança, você entregou por causa da perseguição, por causa do medo, talvez achando que não daria conta. Aleluia. E ele entrega. E ele volta para a sua casa. Mas a obra continua. Abrindo parênteses aqui, se uma pessoa não quer, a obra não vai parar. Deus vai levantar outro. E os discípulos, os missionários, eles continuam. Em terceiro lugar, capítulo 15, abra a vossa Bíblia. Versículo de número 36. Vamos conferir se é isso mesmo. Agora os discípulos, ou seja, os missionários, eles voltam. Faz a obra, não vamos entrar nesses detalhes. Faz a obra, eles voltam agora. E agora para a segunda viagem. Olha o que acontece, versículo de número 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha
se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Olha só agora, no capítulo de número 15, chega novamente Paulo e Barnabé. Vamos agora visitar os irmãos que nós já passamos, onde nós abrimos trabalho, para nós entendermos aqui. Onde nós abrimos trabalho, vamos visitar esses irmãos. Vamos ir por esses lugares. E Barnabé, coração grande, sempre Deus levanta um Barnabé para te ajudar, para nos ajudar. Se não fossem os Barnabés, eu não estaria aqui hoje, pastor Tiago, pastor João, nosso presidente. Eu me lembro que quando eu comecei lá em Bonito ainda, Mato Grosso do Sul, levantou um grupo de presbíteros e obreiros, quando o meu pastor disse para mim, para outro obreiro, bem novo ainda, jovem, disse assim: esses dois jovens vão cuidar do culto na praça pública nos dias de domingo. Aqueles presbíteros se levantaram e disseram para o pastor: eles são muito novos, eles não dão conta. Se cair alguém endemoniado, eles vão correr. Eu estava na reunião junto com aqueles obreiros. Eu muito novo, fiquei olhando aquilo. Meu Deus, eles não estão acreditando no ministério, na nossa chamada. Como eu era muito novo, pensei: então largar esse negócio, vou parar com esse culto. Mas o pastor, ele, um Barnabé, ele acreditava em mim, acreditava naquele obreiro amigo, e disse: não, deixa os jovens fazer a obra na praça. Eu acredito neles. Sempre Deus vai levantar um Barnabé para te ajudar, para acreditar no teu ministério. Ainda que muitos Saulos por aí, Paulos por aí, não está acreditando, está olhando para você e dizendo: esse não vai dar em nada, esse obreiro vai ser reprovado. Oramaia cante, orabaxandaraia. Mas continua firme na chamada que Deus te confiou, no depósito, como foi pregado aqui, que Deus te confiou. Continua firme. Tem Barnabé que está te olhando, está dizendo: eu acredito nele, eu creio que eu vou levantar, que Deus vai levantar ele. Ele fracassou, ele falhou mesmo, ele voltou para trás mesmo, mas quem levanta é o Senhor Deus. Aleluia. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E não fossem os Barnabés que estão sentados aqui, pastores que confiaram e estão confiando em nós. Eu fico ouvindo aqui os pastores falar do pastor João e fico pensando: quantos filhos ministeriais o pastor João ele tem, e ele confiou, ele acreditou na tua chamada, na minha chamada, na nossa chamada, para nós estarmos hoje no campo onde nós estamos, ou lá na congregação onde tu está. Tem alguém que acredita? Aleluia. A mesula de tal falou isto, eu carrego isto comigo. Nesta tarde o Espírito Santo, ele vai tirar do teu coração isto. Oh meu Deus, houve uma contenda ali. O Espírito Santo tem a maneira de trabalhar. Paulo vai com Silas,
E Barnabé acredita. Parece que eu vejo aqui um pastor, um obreiro, dizendo: eu vou ajudar este moço. Eu acredito nele. Eu acredito nesse jovem. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, eu me lembro dos pastores pregando como nesta tarde, e dizia para o grupo de jovens: amanhã vocês estarão aqui. E nós que estávamos sentados lá, dizia: será eu? Ah, vai ser muito difícil. Hoje nós estamos aqui, mas já está vindo uma outra geração aí, dos 30 anos, dos 25, dos 20, que eu estou vendo tantos jovens compromissados com a palavra de Deus. Aleluia. Então nós não vamos dar por perdido nenhum dos nossos jovens. Um dia eu coloquei no meu coração assim, uma congregação. Aquele jovem estava muito problema, vivia sendo disciplinado. E um dia eu pensei assim: Senhor, para esse não tem mais jeito, não tem mais condição. Era expulso nas escolas de briga. Em todo lugar onde ele estava era contenda. Para esse não tem jeito. Aí o Senhor disse para mim: quem muda sou eu. Quem muda é o Espírito Santo. Mas para mim tem jeito sim. É só acreditar. É só defender. Eu me lembro que eu fui na diretoria de uma escola encarar a diretora que tinha expulso aquele moço daquela escola. E eu falei: não. Ela disse: esse menino não presta. Eu disse: para o meu Jesus ele presta. Mas ele já foi expulso 5 vezes das escolas. Mas para o meu Jesus ele vai mudar ele. Eu acredito nele. Aleluia. Hoje o moço já está casado. Hoje esse moço, ele está bem de situação, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Crente. Então tem alguém a acreditar. E Barnabé acreditou e levou João Marcos com ele para a obra. Pastor, tem o que, uns 10 minutos? Me dá 10 aí. Levou João Marcos com ele. Paulo para um lado, Barnabé para o outro, foram fazer a obra do Senhor. E o tempo se passou. Deus trabalhou na vida daquele moço, que ficou com medo, desistiu, parou, foi embora, voltou. Certamente o Senhor ministrou seu coração. Ele pede uma segunda oportunidade, encontra alguém que deu a segunda oportunidade, ou deu a terceira ou a quarta, e ele vai para a obra. Ele amadurece. Ele passa por reuniões como esta, só para você entender. Aleluia. Estudos como nós estamos aqui nesses dias. Palestras. E ele vai se alicerçando. Vontade ele tinha desde o início. E agora o tempo passa. Grandes obras Paulo faz. Como nós sabemos, desbravador, grande evangelista, missionário, abre trabalho por muitos lugares. E agora já preso em Roma, já na sua velhice, Paulo diz assim: só Lucas está comigo. Paulo vai falar várias coisas aqui, mas ele vai dizer: só Lucas está comigo. Traz João Marcos, porque ele é muito útil para a obra. Mas um tempo atrás eles estavam dizendo: esse moço não vai comigo. Mas o tempo passou.
A roda rodou. Ayabaia naramaia. E o tempo passou. Está lá João Marcos fazendo uma grande obra. Um obreiro autêntico de Deus. E agora Paulo diz: traz ele, porque ele é útil para o meu ministério. E aí é onde eu disse: o reconhecimento do homem de Deus. Ele é útil. Ele foi inútil um tempo atrás. Eu pensava que não tinha jeito, mas eu vi que o Senhor Deus trabalhou na vida dele, e ele é útil para esta obra. Aleluia. Talvez você, o senhor que está aqui, talvez já foi rejeitado por alguém, já foi travado por alguém. Não que você não merecia, talvez merecia até. Por quê? Porque talvez falhou em alguma coisa. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas talvez errou, mas pagou um preço, amadureceu. Hoje é um crente, hoje é um obreiro, hoje é um servo do Senhor, mas ainda carrega isto no teu interior. Eu lembro de Jefté, filho de uma prostituta. Os seus irmãos o rejeitaram, tiraram ele da sua casa. Ele foi para um lugar longe, rejeitado pelos seus irmãos. Seus irmãos não acreditou nele, porque ele era filho de uma prostituta. Mas de repente as coisas se apertaram contra o povo de Israel. Os amonitas, se não me engano. Livro de Juízes. E os anciãos lembraram de quem? De Jefté. Jefté estava com quem? Junto com aqueles homens. Alguém começou a acompanhar os homens difíceis da época, levianos, como diz a Bíblia. Se ajuntaram a ele. Tipo Davi, quando também fugiu, se juntou àquele grupo que ninguém dava nada. E lá estava Jefté. De repente chega uma notícia: olha, os teus irmãos, os anciãos, estão te chamando. Calma aí, eu não sou rejeitado, eu não valho nada para eles. Não, eles estão te chamando. Nas minhas palavras aqui, você era inútil para eles, mas agora você está sendo útil. É só você que pode livrar Israel da mão dos amonitas. Você mesmo. Lá chega Jefté, e lá está os seus irmãos, aqueles que tinha rejeitado, dizendo: Jefté, nos lidera agora. Aleluia. Mas você mesmo, Jefté, lembra de José, rejeitado pelos seus irmãos, jogado lá dentro de um buraco para morrer. Deus teve misericórdia. Um dos seus irmãos teve misericórdia. Passava ali uma carruagem, venderam, Deus trabalhando. Foi para o Egito, sofreu como todos nós sabemos. O tempo passou, a fome chegou para aquela nação, para aquela família, para aqueles moços, filhos de Jacó, tão poderosos aparentemente. Chega-se a fome, vai para o Egito, chega lá. Quem está lá governando? José. Aleluia. E daí de repente uma venda, um movimento ali e tal. José descobre que os seus irmãos
apresenta uma reunião, um almoço, um jantar, e de repente ele declara: quem é ele? Vocês conhecem a história, eu estou pulando assim só para entender. Quem é ele? Agora ele vai nos matar, agora ele vai nos perseguir. Não, ele recebeu seus irmãos de coração aberto. O que eu quero dizer para finalizar: você que está carregando isto no teu coração, abra o teu coração nesta tarde. O Espírito Santo de Deus, através desta palavra, está dizendo: você é útil. Você é útil para a obra. Te rejeitaram? Rejeitou, mas vai chegar o momento do reconhecimento, como Paulo reconhece aquele jovem obreiro, agora já maduro, dizendo: traz ele, porque ele é útil para o ministério. Traz Jefté, porque ele vai nos ajudar a livrar desse povo. É José que recebe aquela família, coração aberto. Termino, pastor, pode chegando aqui, meu pastor, pode chegando aqui. Termino dizendo: o mesmo Paulo lá preso escreve uma carta e diz para Filemão: recebe Onésimo, que te foi inútil. Pode ler o versículo. Ele que foi o inútil outrora. Parece que o Onésimo tinha roubado lá o seu senhor. Ele era um escravo, tinha roubado alguma coisa, foi para Roma lá, se encontrou com quem? Com Paulo. Deus sempre prepara alguém. Agora Deus prepara Paulo para Onésimo. O que o Senhor está fazendo aqui? Eu que digo, Onésimo, o que tu está fazendo aqui? É isso, mais aquilo e tal. Ele se converte, deixa de ser escravo. Para nós não temos escravos, temos servo do Deus vivo. E ele agora, aquele homem, recebe a soltura. Ele volta para a localidade e diz para o seu senhor: Paulo, recebe ele. Ele foi inútil, mas para mim, Paulo dizendo, e você, ele é o quê? Muito útil. E se alguma coisa ele fez aí, coloca na minha conta. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Obreiros que estão aqui, valoriza o teu pastor, aquele que acredita no teu ministério, que pode dizer igual Paulo: se aconteceu alguma coisa no passado, coloca aí na minha conta, porque agora ele mudou. Ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa de Deus, ele é útil. Ele é útil para o ministério. Tira isto do teu coração. Pastor, me permite orar? É porque eu sinto de Deus de fazer uma oração. O que eu estou dizendo aqui é o que Deus falou comigo nesta manhã, ou seja, nesta madrugada, 3 e pouco. Eu preocupado, e o Senhor disse: fala sobre João Marcos. Aí Deus falou: cita Jefté, cita Onésimo, que estava abandonado, o seu senhor não queria mais ele. Mas agora ele não ia chegar ali como um escravo mais, ele ia chegar ali como o cooperador Onésimo. Chega aqui com carta do apóstolo, do presidente geral Paulo. Ele chega com carta, de recomendação, dizendo: receba ele como você me recebesse. Eu gostaria de orar pelo Senhor. Eu gostaria de orar por você.
esta angústia que está no teu coração. De repente, se você falar, pastor, eu quero ir na frente, pode vir também. Eu sei que esse convite aqui não é tão fácil para obreiro, mas de repente você sente algo que está te esbofeteando de dia e de noite. Ai, amara, suri, cantarabaias. Você foi machucado, está entristecido, está angustiado. Chegou aqui nesse encontro, só o bagaço, como diz alguém aí. Eu vou lá, ver se Deus fala comigo. Deus fez mudar mensagem para falar com você aqui nesta tarde, porque Ele te ama. Ele tem ministério glorioso para a tua vida. Não está acabado. Não acabou. Elias, come e bebe, porque muito logo é o teu caminho. Você tem muita coisa para fazer ainda. Achou que estava terminado, obreiro. Achou que acabou. Alguém te criticou, alguém te zombou, alguém não acreditou na tua chamada. Deus está dizendo, eu acredito. E eu levanto homens para te ajudar. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu sinto a presença do Espírito Santo trabalhando nos corações dos homens que estão aqui diante do altar de Deus. Levanta a tua mão e vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Esses homens que estão aqui estavam na última angústia, toma conta do seu interior, e Deus está dizendo, eu tiro. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui cheio, convicto. Não posso parar. Eu estou fazendo obra para Deus. Pastor Eurico, eu estava parado. Deus está dizendo, hoje, pega a tua espada de volta. Chega para o teu pastor e diga para ele, pastor, eu estou pronto para trabalhar, para andar, para evangelizar, para fazer a obra. Ai, Camaias. Ai, Camandai, Abassuma, Ganaia. Arabaxandarabacaia. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida em línguas estranhas. Isso, levanta as tuas mãos e adora o Deus Todo-Poderoso. Enquanto os obreiros levantam as mãos e glorificam o Senhor, faz milagre aqui na frente. Nosso presidente da Cláudia Norte vai estar orando por todos. Soberano Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por tua palavra. Oh, glória ao nome do Senhor. Meu Deus, diante deste altar estão os teus servos. São homens que têm trabalhado na tua obra. E por que não dizer até alguns que aqui não vieram, mas há muitas frustrações, angústias, tristezas. Mas o Senhor pode curar tudo isto agora, e cremos que está curado pelo poder da palavra. Continua, Senhor, trabalhando nos corações. Continua falando ao teu povo. Continua, Senhor, animando. Continua levantando. Senhor, continua despertando os Barnabés para ajudar, Senhor. Continua despertando os Paulos para voltar atrás e estender as mãos para companheiros. Continua, ó Pai, a abençoar. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, toma o seu assento por um minuto. Aleluia, aleluia.